Porque pensa, quando você está fazendo uma intervenção com o paciente, essa intervenção ela não somente depende do quê? De uma ação motora, mas ela depende do planejamento de qual ação motora eu tenho que tomar, certo? Lembre, eu estou mudando padrões alimentares e estou o quê? Elaborando novos processos decisórios. Faz sentido? E se eu não consigo desenvolver esse processo decisório, o que acontece? O paciente volta a repetir padrões anteriores, que são os padrões habituais. Então, parte importante que envolve o processo de intervenção no comportamento se dá pelo quê? De desenvolver habilidades de planejamento e controle. E também organização. E todas essas funções estão correspondidas a quem? Ao córtex pré-frontal dorsolateral. Certo? Assim como também respostas relacionadas às nossas nuances afetivas, como mudanças no quadro emocional, também estão sujeitos à influência do córtex pré-frontal, certo? Isso não inviabiliza de você sentir um desconforto ou sentir uma emoção intensa. O que viabiliza? Como eu lido ou como eu interajo com essa emoção. Ou seja, eu senti o desconforto, certo? Nossa, eu tenho uma condição na qual eu fico compelido a qual, quando eu fico ansioso, eu quero comer alguma coisa, certo? Eu estou vivenciando aquilo e eu tenho um impulso de ação, que é comer. Eu posso muito bem mudar o curso da minha ação, ou seja, flexibilidade cognitiva, flexibilidade comportamental, perdão, planejar uma situação, ou seja, planejamento, certo? E ainda continuar vivenciando aquele desconforto. Faz sentido? Eu não mudei o curso da emoção, eu mudei o curso da ação e minha maneira de me relacionar com aquela emoção. Então eu mudei a maneira como eu interpreto aquele estado emocional, sem mudar necessariamente o estado emocional. Então veja que quando eu estou trabalhando com um paciente que busca melhorar a relação dele com a alimentação, principalmente sob circunstâncias emocionalmente mais intensas, o que ele está buscando fazer? Ele começa com uma premissa, uma prerrogativa de tentar suprimir a emoção. Aí que entra o grande problema. Porque você não muda o que sente, mas você muda o que faz enquanto sente. Faz sentido? E aí que a nossa proposta do córtex pré-frontal, ele trabalha. Não é somente buscando meios para você conseguir reduzir o impacto emocional a ponto de experiência, mas é na busca por realizações de ações que sejam mais viáveis e que sejam voltadas para um determinado objetivo, independente da experiência emocional que se sente. Certo? Isso é a flexibilidade comportamental e cognitiva. Porque eu estou buscando realizar outras ações, eu estou buscando interpretar ou avaliar aquilo de uma outra maneira, mesmo vivenciando aquela experiência emocional. E o que acontece muitas das vezes é justamente o paciente buscando uma maneira de tentar o quê? Reprimir aquilo que está sentindo. E quando ele reprime, o que acontece? Ele acaba limitando as suas habilidades de vivenciar uma determinada ou vivenciar determinadas esferas ou categoria de emoções diferentes. Então é basicamente eu só desenvolvendo um repertório para aquilo que me é condizente a uma satisfação, a uma recompensa, e limitando o repertório para aquilo que me é desconfortável. Claramente, gente, temos razões e razões para desconforto, certo? Então é natural que em alguns momentos a gente acabe o quê? A gente acabe indo para um comportamento que busque de fato reduzir aquele desconforto que é altamente intenso. O ponto é que a gente, enquanto manter certos repertórios problemáticos para suprimir o desconforto, vamos acabar numa limitação quanto à nossa capacidade de superar aquela condição clínica em questão. Então, quando a gente pensa em obesidade ou pensa em transtornos alimentares, eu também tenho que observar que o paciente tem um pressuposto que envolve esse quadro, essa história emocional, que acaba acarretando no quê? Nele desenvolver esses comportamentos, esses padrões comportamentais que estão relacionados às condições clínicas em questão. Aumentar a ingestão calórica, certo? Ou usar o comportamento purgativo, o comportamento compensatório, porque nada mais é uma tentativa de evitar aquele desconforto. Perfeito?
Não é que ele não tem habilidades com relação à própria atividade inibitória. É que para aquela circunstância emocionalmente intensa, o único repertório aprendido ou efetivo naquele momento é aquele repertório que compreende um comportamento disfuncional, que é justamente comportamento bulímico, comportamento compulsivo, comportamento altamente restritivo, que é o caso da anorexia. E no caso do paciente com obesidade, podendo acompanhar o comportamento compulsivo periódico e também uma excessiva ingestão calórica em momentos arbitrários. Certo? E o que a gente busca fazer nesses processos? Que aí eu vou trazer para vocês com relação à própria função executiva. A gente busca ampliar dorso lateral, a nossa capacidade, né? Nosso aumento das funções executivas, que é justamente aumentá-las em circunstâncias de maior vulnerabilidade. Só que para que eu consiga aumentar minha capacidade nesse processo, eu preciso elaborar soluções que sejam efetivas para que essas funções executivas sejam então desenvolvidas. Então, quando o paciente chega para você e questiona, ou o paciente chega para você e se queixa que precisa parar de comer doce, ou que ele come doce demais, ou porque ele come X quantidade de alimentos em grandes proporções, ou categorias de alimento em grandes proporções, dizer para ele que ele tem que parar de comer não é uma resposta muito viável. Dizer para ele que ele tem que melhorar a alimentação dele e reduzir a ingestão de doce, ou reduzir a ingestão de calorias, ou que ele tem que parar de se purgar, não é uma resposta muito viável, tendo em vista que ela é óbvia e ela não explica nada, ela não propõe nenhuma solução. Então, para que eu consiga entender esses processos, que aí, vou até colocar em vermelho, esses processos que caracterizam esses comportamentos que a gente chama mais intuitivo, automático, impulsivo, né, que alguns autores eu vou mostrar para vocês chamam de sistema 1, que aí entra o núcleo accumbens, entra a amígdala, entra estriado dorsal, certo? Entra até a própria área tegmental ventral, que é onde está a dopamina, mas depois eu entro mais nesse aspecto, tá? Então, quando você tem essas regiões subcorticais que interconectam com esses processos do córtex pré-frontal dorsolateral, em certas situações, ou seja, em certos ambientes ou contextos, você tem uma pressão, uma hiperativação dessas estruturas, na contrapartida que ela começa a exercer um efeito muito maior de influência, baseado de uma resposta bem reduzida dessa parte. Então, o efeito ele acaba sendo de maior magnitude em influência. Não quer dizer que não há ativação no córtex pré-frontal. Quer dizer que a ativação subcortical, ela sobrepõe a ativação no córtex pré-frontal. É o que a gente observa, por exemplo, em situações que envolvem hipofunção cortical, em razão de fenômenos como, por exemplo, a obesidade ou transtorno de compulsão alimentar. Se você pega estudos de neuroimagem com pacientes com obesidade ou pacientes com transtorno de compulsão alimentar periódica ou bulimia, que envolve o subtipo compulsivo, o que vocês observam? Que frente às sugestões alimentares ou situações emocionalmente carregadas, há uma hiperativação dessas estruturas, na contraparte, há uma hipoativação dessa outra estrutura. Certo? Então não é um fenômeno simplesmente volitivo, abstrato, ou seja, somente baseado na capacidade de controle ou vontade do sujeito. E quando a gente pensa em autocontrole, o que se normalmente pensa? A Carol falou que quando coloca na cabeça, isso vai ser um ponto importante que eu vou discutir com vocês, para a gente sair um pouco da linguagem mentalista, que ela quer alguma coisa, por mais que ela sofra algum nível de estresse, ela acaba ainda se mantendo dentro daquele objetivo, certo? Mais eu faço, mais estresse. Quanto mais você faz, mais estresse, certo? O fato, entra aqui agora duas questões que a gente vai estar discutindo, né? Sobre o se estressar enquanto faz, certo? E o colocar na cabeça. E quando a Carol fala que coloca na cabeça, o que ela está querendo dizer? Que a partir do repertório verbal dela, o que ela faz? Ela começa a exercer efeito, que é o que a gente chama desse controle
auto-verbal sobre aquilo que ela vai fazer, bem como também ela vai fazer o quê? Manipulações de variáveis no ambiente para que reduza a suscetibilidade dela em relapsar ou ir de encontro ou ir conflitante com aquilo que ela quer como objetivo. Então, nada mais que a Carol está fazendo é utilizando o repertório verbal e mudando as variáveis ambientais. Perfeito? Isso que a gente fala de autocontrole não é uma força interna, não é algo que dispõe de uma força que vem de alguma característica esotérica, metafísica, que impõe algum tipo de pressão ou de controle sobre o comportamento. Mas sim são comportamentos, sejam eles verbais, que aí envolve o verbal falado, o verbal pensado, e também comportamentos que correspondem às mudanças nas variáveis ambientais. Então, se uma pessoa se dispõe a fazer mais academia, fazer mais exercício ou mudar a alimentação, ela vai fazer o quê? Ela vai realizar comportamentos que modificam aquele cenário e favoreçam que novos comportamentos sejam emitidos, certo? Então, quando o paciente fala para você, Michael, eu estou com dificuldade com relação ao doce. O que você vai buscar investigar? Perfeito. Primeiro a gente entende o que ele entende como dificuldade, quais são os momentos de vulnerabilidade, quais são as... Ah, tá desligado? Perdão. Quais são as vulnerabilidades desse paciente com relação ao doce e quais são os momentos de vulnerabilidade, certo? E a partir disso, eu fazendo o processo de observação, análise, eu faço o processo de intervenção. Burlar a Carol aqui porque ela estava com o microfone desligado, mas eu vou repetindo e acredito que deu para entender o contexto da fala. Então, o que eu estou buscando com o paciente é criar maior o quê? Consciência ou capacidade de avaliação e de análise daquilo que compreende um ambiente que favorece o quê? Esses comportamentos mais prepotentes, impulsivos, comportamentos mais automáticos, certo? Só que esses comportamentos, eles não são simplesmente carregados de uma influência ambiental direta somente, mas também há o quê? Há um pano de fundo, que aí entra um outro desafio nosso, que é esse pano de fundo afetivo, ou no caso emocional. Então não é simplesmente eu vou fazer porque eu quero ou não quero, mas eu vou fazer porque aquilo corresponde o quê? Uma tensão, um direcionamento emocional, certo? Então, quando o paciente tenta descrever para você um comportamento que é com base na ansiedade, na verdade, ele apenas está descrevendo o que sente enquanto come aquele alimento, e não o que necessariamente leva a comer aquele alimento, certo? E o mais legal da história, ele não somente descreve o que ele sente, mas ele descreve também o que... Aí entra um outro ponto importante aqui. Expectativa / predição. Então não é só o que eu sinto no momento enquanto como, mas é o que eu espero sentir. Ou o que meu organismo prediz. Certo? É quando você busca ou compra ou consome alguma coisa esperando que aquilo vai te satisfazer de alguma forma. Você não só compra as coisas porque você gosta. Você compra porque você acha que aquilo vai atender alguma necessidade. E essa necessidade, ela não necessariamente, e pouquíssimas vezes que ela é o quê? Uma necessidade que compreende a utilidade. Ela compreende uma necessidade afetiva, emocional. E essa sinalização afetiva emocional, ela faz parte de um conjunto de reações orgânicas e fisiológicas que, dentro do aspecto evolutivo, corresponde a uma necessidade ou valor adaptativo de sobrevivência. Certo? Então, sentir, ter afetos, ter respostas emocionais é extremamente evolutivo.